cheguei à tua mesa de perdão e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia a seus discípulos: se o seu irmão pecar, vá e mostre o erro dele, em particular, só entre vocês dois. Se ele der ouvidos, você terá ganho seu irmão. Se ele não der ouvidos, tome com você mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra. De duas ou mais tereis testemunhas. Caso ele não dê ouvidos, comunique à igreja. Se nem mesmo a igreja ele der ouvidos, seja tratado como se fosse um pagão ou cobrador de impostos. Eu lhes garanto, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Tudo o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Eu lhes digo ainda mais: se dois de vocês estiverem de acordo com qualquer coisa que queiram pedir, isso será concedido ao meu Pai que está no céu. Pois onde 2 e 3 estiverem reunidos, em meu nome eu estou no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, quando nós nos deparamos com alguma pessoa tentando tratar aquela discussão como algo certo e no fim o que ela está falando é errado, só que a gente tenta provar para ela que está errado e a gente não consegue dizer porque ela acha que a opinião dela é forte o suficiente, como por exemplo, alguma pessoa vai lá e fala para você: ah, mas que isso aqui é uma pedra. Aí você vê e fala que não é uma pedra. Aí você fala: ah, mas isso aqui não é uma pedra. Não, mas isso aqui é uma pedra. Eu tô convicto que isso aqui é uma pedra. Pode ter certeza, eu tenho certeza disso que isso aqui é uma pedra. Aí você vai lá, briga com a pessoa. Aí você vai lá e chama uma outra pessoa pra poder provar. Não é verdade que isso aqui é uma pedra, fulano? É verdade, isso aqui é uma pedra. Não, mas isso aqui não é uma pedra. Tô falando que isso aqui não é uma pedra. Até você provar para a pessoa que aquilo lá não é uma pedra, a pessoa já vai ter perdido a paciência. Começa aquela briga. Então, muitas das vezes, nós chamamos a atenção das pessoas, muitas das vezes, nós conversamos com a pessoa para corrigi-la de maneira que nós não conseguimos acalmar a pessoa. Só que ao contrário, nós deixamos ela mais nervosa. Por quê? O ser humano não gosta de errar. Eu já vi isso, né? Eu já vi essas estatísticas na internet. O ser humano, se tem uma coisa que o ser humano odeia, é errar. O ser humano odeia errar. O ser humano, ele gosta de estar certo o tempo inteiro. Para ele, a vontade dele é estar certo o tempo inteiro. A gente sabe que a gente nunca vai estar certo o tempo inteiro. Que a gente, por mais que a gente tente, a gente nunca vai estar certo o tempo inteiro. Por quê? O único mais certo do mundo pregaram ele numa cruz, que foi o próprio Jesus. E aí ele dá uma forma de como combater este tipo de... Ele dá uma forma para nós de como combater essa falta de certeza. Veja como ele fala hoje. Se o seu irmão pecar, vá, chame ele em particular e mostre o erro dele. Se ele não ouvir, chame uma outra pessoa como testemunha. Por quê? Quando você está junto com uma pessoa, a palavra sai mais forte. Não é à toa que Jesus mandou os discípulos de 2 em 2.
Se nós vamos separados, a palavra não tem força. Nós só temos força quando nós estamos unidos, gente. Por mais que a gente fale a verdade, se a gente não estiver unido, a gente não vai mover o coração da pessoa. Porque a pessoa vai achar que uma palavra só não está dando diferença. Que aquela pessoa é a única que está falando aquilo. Agora, quando 2 e 3 estiverem reunidos, ali vai ter solução. Porque ali a pessoa não vai estar sozinha. Mas aí você vai lá junto com a outra pessoa e mesmo assim a outra pessoa não escuta. Mesmo assim a pessoa que está errado não escuta. O que você faz? Você volta para casa e chama a igreja. Por quê? Quem que é a pessoa mais sábia dentro de uma paróquia? O próprio padre. Dentro de uma paróquia, não é dentro da igreja em si. Dentro da igreja em si é o Papa. Na igreja em si, a entidade mais sábia da igreja, e é aquela pessoa em que nós devemos demonstrar serviço a todo instante, essa pessoa é o Papa. Mas dentro de uma paróquia, na sua paróquia, esta pessoa é o seu padre. Aí você vai lá, chama o padre e fala, ó, padre, tá acontecendo isso, isso e isso, a gente precisa de ajuda para poder catequizar a vida desta pessoa. Porque não se fala corrigir. Porque nenhum de nós estamos certos. Se fala catequizar. Nós precisamos catequizar a vida dessa pessoa. Ensinar essa pessoa que ela está num caminho errado. Aí o padre vai, fala, dá uma pregação, mostra a Bíblia, fala de tudo e a pessoa continua sem se converter. Nós temos muito isso, né? Se chama síndrome do cabeça dura. Aquela pessoa que está travada na posição e ela não quer sair dali por nenhum jeito, porque ela acha que a opinião dela, o posicionamento dela é o único que vale. Caríssimos irmãos e irmãs, se a gente não mover, a gente não vai conseguir seguir adiante. Quando a gente move uma perna, para a gente andar, é necessário que a outra também se solte. Se a gente não soltar a outra, o nosso corpo não anda. Ou seja, se a gente não se desprender do posicionamento firme que nós temos, por mais que muitas das vezes a gente tenha que ter uma posição firme na vida, nós não seguiremos adiante. Um professor, por exemplo, é claro que ele tem que manter uma posição firme dentro da sala de aula, porque senão a sala não escuta. Mas muitas das vezes na vida não é essa posição firme que nós tratamos. É a posição firme da opinião, porque é só a minha opinião que vale. Que no Evangelho de hoje, Jesus nos ensine mais a ser humildes, a ser mais humildes. Vejam o que ele diz no final. Onde 2 e 3 estiverem reunidos, em meu nome eu estarei. Jesus estará aonde você estiver, desde que você esteja junto com Ele. Basta você estar junto com Ele. Por isso não tenha vergonha de rezar o terço, não. Pode rezar o terço. Ah, mas não tem ninguém rezando comigo. Pode rezar o terço. Reza sozinho. Reza sozinho, medita sozinho. Não tenha vergonha. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.